Em Deuteronômio 28, nós temos uma orientação que é sobre a obediência. Ele nos orienta a fecharmos a principal porta que o inimigo se alegra quando a abrimos. Qual é? A desobediência. Então, lá em Deuteronômio 28, eu não vou ler para que a ministração não fique muito longa, você vai ver que a palavra de Deus diz que se a gente atentamente obedecer à voz do Senhor nosso Deus e termos o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que Ele tem nos ordenado, Ele, o Senhor Deus, nos exaltará sobre todas as nações da terra. E ali ele faz uma promessa, ou seja, ele faz muitas promessas para aqueles que obedecem. Então, quando desobedecemos, abrimos portas espirituais para os inimigos nos atacarem. E quando obedecemos, Deus derrama sobre nós promessas. As promessas deles começam a se cumprir em nós. Abrimos portas em nossas vidas quando pecamos e não nos arrependemos. Então, quando você abre uma porta para o mundo espiritual atuar na sua vida, é só Deus que depois pode te ajudar a sair desse imbróglio. Por exemplo, você cometeu um pecado e este pecado abriu uma porta para o mundo espiritual te acusar, para os demônios se aproximarem, te acusarem, trazerem doença, trazerem problemas, etc. E aí você não se arrepende. E aí aquilo vai aumentando, você vai ficando perturbado, vai ficando chateado, vai ficando triste, entra em depressão, vai para a cama e aí vai. Então, portas espirituais precisam ser fechadas. Você vai aprender nessa ministração. Se não fecharmos as portas através do arrependimento, esquecermos as portas abertas em nossa vida espiritual, o diabo entrará e fará a festa. Aí começa a vir o medo, a incredulidade, a insegurança, palavras de derrota, depressão, desemprego, doença. Começam a vir muitos problemas por causa de atitudes nossas. Se não as fecharmos através do arrependimento, esquecermos as portas espirituais abertas em nossa vida, o diabo tem legalidade para agir contra nós. A pessoa, por exemplo, ela adultera e ela vai adulterando sem se arrepender, até que o escândalo vem. Vem o escândalo, vem a doença, vem a rejeição, a família desestrutura, é uma porta. A pessoa comete um delito e não se arrepende. Aí vai presa, é punida, é uma porta. Então nós temos que prestar atenção nas portas espirituais que temos aberto na nossa vida espiritual. E quando a fecharmos, tudo volta ao seu normal, por causa do arrependimento. Na vida espiritual, porta significa fazer uma escolha. Podemos escolher ir para o céu ou para o inferno, obedecer ou desobedecer a Deus, fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Nós escolhemos Jesus ou o diabo? Depende. Se eu escolho obedecer, eu estou escolhendo Jesus. Se eu escolho desobedecer, eu estou escolhendo o diabo. Olha só que interessante. Ai, Bispa Márcia, esse negócio de obedecer é coisa do passado, é cafona. Então continue desobedecendo. Você tem livre arbítrio para escolher o que você quer. Quando aparecer o problema, não vá dizer que você não sabia. Então, na vida espiritual, vou repetir, porta significa fazer uma escolha. Você pode escolher entre obedecer e desobedecer. Obedecer, você fecha as portas. Desobedecer, você abre as portas. Você escolhe. Céu ou inferno, Jesus ou o diabo. Viver uma vida em paz ou viver uma vida com problemas. Você escolhe. Uma vida espiritual, na vida espiritual, então, porta é fazer uma escolha. E quem é a porta para a salvação? É Jesus Cristo.
O mais importante de tudo na nossa vida é a nossa salvação. É passarmos a eternidade com o nosso Deus. Isso todos sabem. Mas e aqui na terra? Eu quero te dizer que Jesus é a porta para a solução. Você tem um problemão que você mesmo criou, mas você se arrependeu. Ele é a solução para você. Você vai buscar socorro nele. Ah, bispo, eu não posso falar isso com meu pastor, com meu pai, com meu amigo, com minha esposa, porque eu tenho vergonha. Não tem problema, mas com Jesus você não precisa ter vergonha. Para Jesus você pode abrir seu coração. Eu quero te dizer que Jesus, ele só entra em nossas vidas se abrirmos a porta do nosso coração para ele. Porém, com o diabo é diferente, porque o diabo, ele é intruso. A Bíblia nos ensina que ele veio para roubar, matar, destruir, e para fazer isso ele não bate na porta, ele não pede permissão, ele busca por uma pequena abertura para entrar. Jesus é educado, o diabo não é. Então pense bem em cada passo, cada atitude que você vai tomar antes de tudo. Pensa, não se precipite. Por quê? Se você convidar Jesus para entrar na sua vida, resolver todas as encrencas, ele vai entrar e vai resolver todas as encrencas. Mas se você não convidar e continuar causando problemas, o diabo vai continuar invadindo a sua vida, porque ele é intruso, ele não bate, não pede permissão, e ele vai fazer uma devassa na sua vida. Você vê na TV, você vê na internet situações de pessoas que você fala assim, como é que pode? Abriu porta, cometeu delitos, pecado. A Bíblia diz que nós temos que confessar nossos pecados para que eles sejam perdoados. Quando você confessa seus pecados, você fecha as portas. Mas se você continua em pecado, as portas continuam abertas. Eu vou te dar apenas 3 principais portas que devemos fechar para o inimigo. 3. A primeira é a porta do medo. Fecha a porta do medo. Jó, no capítulo 3, no verso 25, diz assim: o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. A Bíblia deixa claro que aquilo que Jó mais temia aconteceu. Os pensamentos negativos atraem circunstâncias negativas sobre nós. Pensamentos negativos geram medo. O diabo adora quando temos medo, quando ele percebe que temos medo. Muitas pessoas têm vivido escravizadas pelo medo. Medo do roubo, medo da perda, medo da morte, medo da doença, medo do desemprego e por aí vai. Neemias sentiu medo quando foi falar com o rei. Esther sentiu medo quando percebeu que o seu povo ia perecer. Feche a porta do medo, impedindo que o inimigo de lhe atormentar. A Bíblia diz, lá em Tiago 4, verso 8, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Se coloque na sombra do Altíssimo. Fala de Senhor, me socorre, eu estou com medo. Quando o medo entrar pela porta que você deixou aberta, confesse Salmos 23, verso 4. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando o medo entrar para querer te destruir, te paralisar, porque o medo paralisa, lembre disso, anota aí para você não esquecer, o medo paralisa, deixa a gente inerte. Você vai fazer o seguinte, você vai confessar Salmos 23, versículo 4. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal nenhum, porque Deus está com você. O bordão dele, o cajado dele te consolam. Você vai confessar isso na primeira pessoa, entre você e Deus. A segunda porta que você deve fechar, que nós devemos fechar, porque quando Deus me usa para ministrar para a sua vida, ele está falando comigo. E aí ele fala com você. A segunda porta que devemos fechar é a porta da incredulidade.
Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Tomé disse que só acreditava que os discípulos haviam visto Jesus ressurreto se ele visse as marcas dos pregos, colocasse o dedo nelas e pusesse a sua mão nele. Olha só, Tomé, né? A incredulidade paralisa os milagres. Como é que Deus vai derramar milagres baseado nas promessas que ele tem, ele não volta atrás, se você é incrédulo, se você não crê? Se você for como Tomé, nada vai acontecer. A incredulidade também é uma porta que, quando aberta em nossas vidas, dá legalidade para o diabo prevalecer sobre nós. A incredulidade anda de mão dada com a dúvida. Em Romanos 4, 18, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações. Quando a incredulidade entrar pela porta que você deixou aberta, confesse Filipenses 4, versículo 13, diga assim: tudo posso naquele que me fortalece. Diga aí, tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus na sua boca tem um poder imensurável, mas você tem que crer. Falar por falar, confessar por confessar, não vai acontecer nada. O sobrenatural na sua vida vai acontecer se você confessar com fé. E a última e terceira porta principal que você tem que fechar, que nós temos que fechar, é a porta da ingratidão. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 diz: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Ingratidão é não reconhecer o bem que alguém nos fez. A pessoa ingrata não valoriza as bênçãos que recebeu e nem agradece. Você conhece alguém ingrato? Você fica chateado? Você fica triste com a ingratidão? Imagine Deus, né? Então, ingratidão é não reconhecer o bem que alguém nos fez. E tem muita gente que não reconhece o bem que o seu próximo faz por ela e o bem que Deus faz por ela. Não reconhece que Jesus Cristo deu a sua vida por ela. A pessoa ingrata, ela não valoriza as bênçãos. Ela só quer receber, mas ela nunca se lembra de agradecer. Ao invés disso, vê sempre os problemas e as coisas que não recebeu. A pessoa ingrata, ela nunca está satisfeita com nada. Como é que você se sentiu quando alguém se mostrou ingrato a você? É uma reflexão para você aí. É assim que Deus se sente quando nos mostramos ingratos a Ele. Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou dando glória a Deus. Imaginem. Quando a ingratidão entrar pela porta que você deixou aberta, confesse Salmos 92, versículos 1 e 2, que diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Fechem as portas. Fechem as portas do medo. Fechem as portas da incredulidade. E fechem as portas da ingratidão. Mude a sua atitude. Mude o seu comportamento. E você vai ver tudo na sua vida se resolver. Você vai ter problemas? Vai. Mas você vai saber lidar com eles. Porque você vai saber, vai lembrar que há um Deus todo-poderoso que cuida de você. Mas se tem portas abertas, ele não pode cuidar de você. Portas abertas traz o inimigo para junto de nós. Traz os problemas, traz as doenças, traz as dificuldades. Fechem as portas. Eu quero te convidar para orar. Eu vou orar por você, que fala assim: olha, Bispa Márcia, essa ministração falou comigo. Eu realmente tenho portas abertas e eu quero fechar essas portas hoje. Então eu vou orar por você agora. E quando eu acabar de orar, creia que grandes coisas o Senhor fará na sua vida por conta das portas que se fecharão para os inimigos. E portas
celestiais se abrirão sobre a sua vida. Você crê? Então, ore comigo. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor. Te agradeço, Senhor, por usar a minha vida para ministrar a tua palavra para tanta gente, meu Pai. A tua palavra diz que uma alma vale mais que o mundo todo. Se eu soubesse que tem apenas uma pessoa ouvindo e dizendo, olha, essa palavra falou comigo, eu já estaria muito feliz. Mas eu sei que tem muita gente ouvindo. E que o Senhor, neste momento, Pai, está com seus braços abertos para derramar dos céus bênçãos sobre elas, depois que elas fecharem as portas. Eu oro, meu Pai, e peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, perdoa os pecados dessas pessoas que estão me ouvindo, que abriram as portas do medo, da incredulidade, da ingratidão. Não sabiam, eram inocentes, elas estão aprendendo agora. Perdoa, Senhor, essas pessoas que até ontem, Senhor, elas tinham medo. O medo dominava, o medo falava e o diabo aproveitou essa situação. Perdoa essas pessoas, meu Pai, que até ontem eram incrédulas, não estavam mais acreditando na tua palavra, no teu rico evangelho. Perdoa essas pessoas, meu Deus, que até ontem eram ingratos, mas hoje reconhecem que não podem ser assim. Pai querido, vem mudar a história dessas pessoas. Elas estão arrependidas e elas querem ter uma mudança de vida. E é o Senhor quem vai trazer essa mudança sobre elas. Elas querem viver, meu Pai, as bênçãos de Deuteronômio 28. Serem benditos em tudo que falarem, em tudo que fizerem. Quando as lutas vierem, elas serão fortes para lutar e vencer. Não terão mais medo, não serão mais incrédulos e nem ingratos. Eu quero abençoar essas pessoas, meu Pai, e declarar os céus abertos sobre elas, para que elas recebam do Senhor o perdão, o amor, a graça, pois a tua palavra diz que a tua graça basta a cada um de nós. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo e eu declaro um novo tempo de Deus sobre a tua vida. Seja feliz, seja próspero, seja saudável, sob a graça do Deus Altíssimo. Eu sou a Bispa Márcia. Você gostou dessa ministração? Se inscreva no meu canal, me ajude a crescer para alcançar muitas pessoas através da palavra de Deus. Dê seu like, ative o sininho e compartilhe com pessoas que precisam ouvir, precisam aprender. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.